Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre diabetes. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de diabetes. Existem dois tipos principais de diabetes. Um deles é chamado de diabetes juvenil ou insulina no dependente, também conhecido como diabetes tipo 1. Cerca de 5% dos diabéticos desenvolvem a doença quando ainda são bem jovens, ou mesmo na infância. O diabetes tipo 1 é considerado uma doença autoimune. Algo adiciona às células do sistema imunológico do corpo para atacarem as células das ilhotas de Langerhans no pâncreas, que produzem a insulina. Quando as células das ilhotas são destruídas, o corpo não consegue mais produzir insulina. E então a pessoa tem de tomar injeções de insulina diariamente para permitir que o organismo utilize a glicose no sangue. Não se sabe exatamente por que o sistema imunológico do corpo passa a atacar as próprias células. Alguns especialistas defendem a teoria de que possa ser um vírus. Uma pesquisa interessante realizada na Finlândia descobriu que quando a vitamina D é administrada às crianças no primeiro ano de vida, elas ficam protegidas e deixam de desenvolver o diabetes tipo 1. Neste estudo feito em âmbito nacional, 10,821 crianças tomaram vitamina D durante os seus primeiros anos de vida. Aquelas que não tomaram vitamina D ficaram como grupo de controle. Depois de 30 dias, as que receberam vitamina D apresentaram um risco de 78% menor de desenvolver o diabetes tipo 1. E essa foi uma descoberta notável sobre a qual estão sendo feitos estudos mais aprofundados. Assegure-se de que você e seus filhos estejam tendo exposição solar diária suficiente para a produção de vitamina D, principalmente se moram em uma latitude mais ao norte ou mais ao sul, onde os raios solares são oblíquos, reduzindo a produção de vitamina D pela pele. Diabetes tipo 2. Entre os diabéticos, 90% a 95% são portadores de diabetes tipo 2. Quando essa doença se instala no organismo, o problema não está na falta da insulina, mas no fato de as células do corpo se tornarem resistentes a esse hormônio. O pâncreas procura se adaptar, tentando produzir maior quantidade de insulina que o normal. Isso ajuda por algum tempo. Se as células do corpo continuarem resistentes, a constante demanda por mais insulina faz com que o pâncreas entre em exaustão e pare de funcionar adequadamente. Assim, os níveis de glicose no sangue continuam a subir. Quando os níveis de glicose do sangue em jejum atingem 100 mg dl ou mais, a pessoa alcança o estágio conhecido como pré-diabetes. Esse estágio traz um risco maior para a saúde, mas não a ponto de um diagnóstico de diabetes. Neste caso, o médico poderá prescrever medicamentos com a metformina, que melhora o uso da insulina pelo corpo. Quando os ilhotas de Langerhans no pâncreas, que produzem a insulina, também ficam exaustas, a pessoa se torna totalmente diabética.
nos primeiros estágios de doença, o pâncreas ainda é capaz de produzir uma quantidade suficiente de insulina, que combinada com a medicação possibilita o controle dos níveis de açúcar no sangue por algum tempo. Por fim, a pessoa diabética terá de tomar injeções de insulina para que seu organismo consiga lidar com as doenças. A partir daí, o diabético portador tipo 2 está nas mesmas condições do diabético tipo 1 e o tratamento é similar. Resistência à insulina. O que faz com que o corpo se torne resistente à insulina? Ainda não se sabe completamente os motivos, mas existem certas condições ligadas com a resistência à insulina. Uma delas é o excesso de gordura corporal. Quando os índices de gordura corporal se elevam, a resistência à insulina, os níveis de glicose no sangue e os problemas associados a esse quadro também aumentam. No entanto, nem todas as pessoas obesas se tornam diabéticas. Por isso, acredita-se que fatores genéticos também influenciam. Aparentemente, algumas pessoas herdam a capacidade de produzir mais insulina do que outras, a suficiente para superar sua resistência à insulina. Um estudo envolvendo 195 mil pessoas revelou que o risco de desenvolver diabetes se eleva drasticamente com o aumento do peso, comparado àquelas que se encontram na faixa de peso normal. Fatores associados ao aumento da resistência à insulina: excesso de gordura corporal, estilo de vida sedentário, dieta rica em gordura trans, gordura saturada e colesterol é encontrada em carnes vermelhas, laticínios como alto teor de gorduras, ou alimentos rápidos. Alimentação com baixa quantidade de fibras e rica em carboidratos refinados, farinha branca, açúcar, arroz branco, salgadinhos, refrigerantes. Você pode verificar se os níveis de glicose no sangue estão muito altos por meio de exames de sangue. Padrões de glicemia no sangue. A taxa normal de glicemia em jejum deve estar abaixo de 9 mg/dl. A taxa de glicemia em jejum acima do normal vai de 90 a 99 mg. No pré-diabetes, a glicemia em jejum fica entre 100 a 125 mg/dl ou pela teste de hemograma glicosidal. A taxa é de 5,7% ou de 6,4%. No diabetes, a glicemia em jejum é de 126 mg ou mais, ou pelo teste, a taxa de 6,5% ou superior. Doenças que podem representar que vocês estão com diabetes: maior risco de hipertensão arterial, maior risco de danos no sistema nervoso, nível mais alto do colesterol LDL no sangue, que aumentam o risco de doenças cardíacas, nível mais alto de gorduras no sangue, triglicerídeos e baixos níveis de colesterol HDL, e ambos aumentam o risco de doenças cardíacas. Danos aos rins. O diabetes é a principal causa da insuficiência renal. Danos à visão. O diabetes é uma das principais causas de cegueira. Sistema imunológico debilitado, resultado em maior risco para infecções. Necessidade de amputação dos membros inferiores e devido aos danos causados às artérias nas pernas, má circulação e maior risco de infecções. Mal de Alzheimer, vários tipos de câncer,
como os níveis de glicose no sangue aumentam, o mesmo acontece com a necessidade de insulina, que em grande quantidade se torna um fator de desenvolvimento de câncer. Como você pode ver, os níveis elevados de glicose no sangue pode causar uma série de danos incalculáveis a todo o corpo, provocando graves doenças, acusando de morte prematura, e dessa forma é fundamental prevenir a alta glicemia e o diabetes. A boa notícia é que a maioria dos casos de diabetes pode ser evitada por meio de mudanças no estilo de vida. Nos próximos vídeos nós vamos ver como obterá orientações específicas sobre como fazer essas mudanças e viver uma vida mais saudável. Até o próximo. Um ótimo dia a todos vocês.